Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso culto e, antes do mais, vamos fazer uma oração, por favor. Oremos. Santo Deus e Eterno Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela Tua proteção, obrigado porque o Senhor permitiu que estivéssemos aqui hoje, reunidos em Teu nome para Te adorar e Te engrandecer. Obrigado, Deus, pela oportunidade e privilégio de sermos cristãos, de estarmos aqui reunidos para aprender mais da Tua Palavra, para poder partilharmos da ceia e da oferta, para aprendermos juntos, Senhor Deus, e nos alimentarmos espiritualmente. Obrigado, Deus, pelo privilégio que no primeiro dia da semana nós tomamos a decisão, não é, de seguir aos passos de Jesus. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje reunidos em Teu nome. Senhor, abençoe esse culto, que possa ser feito para Ti com todo o nosso amor e com toda a nossa verdade, e que a gente possa sair daqui cheio, Deus, mais cheios do que entramos, e que o Senhor nos abençoe a usar o que vamos aprender aqui hoje nas nossas vidas como cristãos, e que a gente possa ser cristãos melhores todos os dias. Obrigado por Jesus das nossas vidas, e é no nome dele que te oramos. Amém. Gostaria de iniciar com uma leitura em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, que diz assim: Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que nós nos alegremos de servirmos a Jesus, nos alegremos de termos mudado a nossa vida, nos alegremos porque temos um alvo, nos alegremos porque Jesus é o centro da nossa fé, da nossa vida, dos nossos objetivos, e é com muita alegria que a gente pode dizer isso, porque foi uma escolha que nós fizemos, e que Deus nos dê força para seguir nessa caminhada. Amém. Vamos cantar o cântico de número 16, por favor. Cântico de número 16. Plena paz e santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus, pois eu criei em Tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois Sua graça me encheu de amor sem fim. Este Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Esse mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da Sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O próximo de número 26, por favor. Número 26. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico
fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul, de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre ouço a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu Filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Amém. O próximo é do número 38. Número 38. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, trouxe a fé, a esperança do porvir. Nome bom, trouxe a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz
casa ou coração, sendo por Jesus aceite, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, é Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Muito bem, muito bonito, irmãos. Vamos para o próximo, número 96, por favor. Sem dúvida que esse também vai ser muito bom. A igreja está cheia hoje, graças a Deus. Vamos lá, número 96. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, por meu Salvador, foi pago de um modo total. Valeu-me, ó Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ainda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Vamos cantar o número 98, na mesma página. 98.
Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo céus, ecos dessa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Podem sentar, irmãos. Bom, no início do culto eu falei que nós agradeci a Deus por nós termos escolhido seguir os passos de Jesus. E nós escolhemos seguir os passos de Jesus, primeiramente, individualmente, claro, foi uma escolha de cada um de nós. E hoje aqui como igreja, nós podemos ver o irmão ao nosso lado, à nossa frente, ao nosso redor, e vemos que nós estamos seguindo os passos de Jesus juntos, lado a lado, e todos com o mesmo alvo, com o mesmo objetivo. Ontem tivemos um estudo e falava que famílias fortes fazem a igreja forte. E o que eu vejo, pelo menos desse ângulo daqui hoje, de estar à frente de todos vocês e ver a igreja cheia, é muito especial e bom e bonito, né? Porque nós conseguimos ver que todos aqui hoje estão com um único objetivo, com um único propósito, que é seguir a Jesus. E nesse momento agora, irmãos, nós vamos partilhar da ceia do Senhor, um momento de grande significado para todos nós. Nós temos um propósito nas nossas vidas. O nosso propósito muitas das vezes fica um bocado apagado ou então não fica tão claro como prioridade para a gente. Só que Deus nos dá a oportunidade todas as semanas, ao relembrarmos o sacrifício de Jesus, de reavivar esse propósito e esse objetivo. Nós, quando escolhemos seguir a Jesus, nós decidimos negar a nós mesmos, decidimos pô-lo em primeiro lugar. E relembrar o sacrifício, o gesto de amor, é realmente transformador, não é? Nós somos transformados todos os dias. Nós, quando decidimos nos batizar, nós decidimos abandonar o pecado, nós decidimos seguir os passos de Jesus. E é um caminho difícil, mas é um caminho possível, porque Deus diz que é possível. Então, a nossa vida, ela é diferente hoje. E quando nós aqui juntos, como família, juntos com a igreja cheia, juntos com o mesmo objetivo, nós podemos reavivar isto e reafirmar para nós mesmos o nosso propósito, que é seguir a Jesus. Então eu convido vocês a refletirem nisso, que vocês entendam que seguir a Jesus
é importante e é fundamental e é um divisor de águas para as nossas vidas. Que esse sacrifício ele possa ser lembrado sempre e que ele possa estar sempre vivo nos nossos corações. Que a gente entenda que quando decidimos seguir a Jesus, nós decidimos abandonar o mundo. E assim, a Bíblia nos ensina como devemos ceiar, né? Todos nós sabemos disso, mas todos os domingos a gente lembra e relembra esse momento de crucificação, de ressurreição e o principal propósito que a ceia representa para nós, cristãos. Eu peço para o irmão Ale fazer a distribuição dos elementos, mas antes disso eu gostaria de ler aqui alguns versículos, depois nós vamos fazer a leitura. E eu peço que vocês, quando recolham e recebam os elementos, que vocês façam uma autorreflexão, que é sempre importante. E é como eu digo, a chama ela pode estar ali um pouco querendo apagar, mas a gente vai sempre reavivá-la. E eu encorajo vocês a pensarem nisso, porque Deus nos ama tanto que entregou seu Filho para morrer no nosso lugar, nos perdoa todos os dias, nos alimenta com a fé, porque a gente também tem que ser alimentado e pedir que Deus aumente a nossa fé, e é essa fé que nos faz continuar o caminhar. Hoje estamos aqui no primeiro dia da semana, vamos ter uma semana pela frente que não sabemos e não fazemos a menor ideia do que vai acontecer, mas uma coisa nós sabemos, que Deus está conosco, que Ele nos ama, que Jesus morreu por nós, e que eu convido que vocês, quando partilhem dos elementos, lembrem disso e levem isso para dentro do vosso íntimo, do seu coração, e realmente não se esqueça disso, porque temos um Deus que nos ama. E termos isso é tudo, e muitas das vezes a gente deixa esquecer, se deixa que os problemas passem por cima disso. Então realmente convido que vocês, ao partilharem, lembrem do corpo de Jesus que foi crucificado, lembrem do sangue que foi derramado naquela cruz, que nos limpa e nos purificou de todo pecado. Tá bem? Que vocês meditem nisso ao partilharmos aqui da ceia. Nós aprendemos muito com a ceia, e hoje o que eu gostaria de ler um versículo em João 3,16, que todos nós conhecemos, e agradecer a Deus, né, pelo sacrifício de Jesus e pela esperança da vida eterna, porque diz assim, em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é essa a nossa fé e é isso que nós acreditamos. Vamos orar pelos elementos, por favor. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui juntos como família para relembrarmos o sacrifício de Jesus naquela cruz. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o centro da nossa vida, o Senhor é o centro da nossa salvação. Eu te agradeço, Deus, pela escolha que fizemos, e nesse momento relembramos o teu grande ato de amor para conosco, de entregar o seu Filho naquela cruz. Que o Senhor abençoe o pão, que representa o corpo de Cristo, e o suco, que representa o sangue esse poderoso, Deus, que nos purificou e nos purifica. Obrigado, Deus, por tão grande gesto de amor. Sabemos que nós não somos merecedores, mas o teu amor nos basta, e o teu amor é lindo e transformador. Obrigado, Deus, por esse privilégio de partilharmos e lembrarmos do teu amor para conosco. Em nome de Jesus que te oramos. Amém.
Quem puder me acompanhar, vamos cantar o cântico número 64. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessar, e seguirmos na tua cruz, tu não somente nos purificas também, ó Jesus, sim, de todo pecado. Que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, por esse momento da ceia, e te pedimos que o Senhor abençoe agora o irmão que vem aqui à frente, que ele possa falar somente a Tua Palavra e que nós possamos aprender mais de Ti e aplicar isso em nossas vidas. Obrigado por esse privilégio de nos alimentarmos espiritualmente. Em nome de Jesus, amém. Qual para a oferenda? A oferta? Mas a oferta é depois. Não. Ah, ok, então. Desculpa lá então. Eu estava na cabeça e ia fazer depois. Pronto. Vamos fazer a oferta. Bom, irmãos, e assim, em seguimento do que vimos agora na ceia, ofertar
é um momento nosso de contribuir. E a contribuição com Deus, na verdade, tudo que fazemos para Deus tem que ser puro e verdadeiro, né? E Deus nos instrui a vivermos a vida dele verdadeiramente, e ofertar, que é o que ele nos instrui a fazer como contribuição, né, juntos como família, também que seja verdadeiro. Então, assim, o que eu quero chamar a atenção hoje para vocês é que quando nós preparamos e separamos a nossa oferta, nós temos que pensar primeiramente assim: estou a ser sincero com Deus naquilo que estou a separar, estou a ser generoso, estou a pensar na igreja como algo que eu tenho que contribuir e da qual eu faço parte. Porque nós, quando fazemos parte do corpo, nós somos integrantes do corpo e nós temos que contribuir com o corpo. Não estamos aqui só porque estamos. Nós temos os nossos deveres e é importante que Deus nos dê essa instrução, porque muitas das vezes o próprio mundo mostra o lado financeiro como algo mau e muitas das vezes isso até afeta a forma que nós ofertamos. Então, assim, é que Deus possa quebrar isso, sabe, verdadeiramente, que nós podemos entender que tudo que temos e que somos e que recebemos vem de Deus. E hoje, partilhar ou devolver isto com a igreja é algo que é um reflexo daquilo que Ele tem nos dado. Então, assim, que Deus nos ajude a entender o verdadeiro significado da oferta e que nós possamos ofertar verdadeiramente com generosidade. Nós vemos lá em 2 Coríntios 9, 7 e 8, que diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça que lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então, que Deus nos abençoe e que a gente possa ofertar verdadeiramente agora com toda a alegria possível nesse momento. Eu vou fazer a oração e peço para o irmão Hertz fazer a colheita, se faz favor. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, obrigado por esse privilégio também de estarmos aqui contribuindo com a Tua oferta. Te peço, Deus, que o Senhor abençoe os nossos corações, abra os nossos corações para que a gente possa realmente enchê-lo de alegria para esse momento, que o Senhor nos ajude a refletir e entender o propósito de ofertar para a Tua obra. Somos muito gratos a Ti por tudo que temos e somos, e é com muita alegria que a gente contribui, Deus, com o crescimento da Tua obra aqui nesse lugar. Que o Senhor abençoe a oferta e que ela possa ser gerida da melhor forma e com muita sabedoria. Obrigado, Deus, por esse privilégio de ofertar. Em nome de Jesus que Te oramos. E também Te peço, que o Senhor abençoe a pregação que vai vir a seguir. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Bom, vamos agora, irmãos, para a pregação, ok? O irmão Hertz tem mesmo razão quando diz que dá uma alegria imensa olhar para este local e ver todos os lugares praticamente ocupados. Faltam, eu queria dizer meia dúzia, mas é mais ou menos isso. Deus queira que em breve tenhamos que comprar mais cadeiras, ou quem sabe, sentar mais irmãos lá atrás. Cantamos um hino que eu gosto mesmo muito e que realmente mexe muito comigo e vem ao encontro daquilo que eu trago hoje para partilhar. O hino no coro diz: canta minha alma, canta ao Senhor. E realmente ele move aqui dentro, porque é um desejo imenso que este corpo que nós temos aqui, que podemos ver,
parece que quando cantamos este hino, o corpo implora para que aquilo que nós somos mesmo, que é a alma, volte para Deus. É um desejo imenso de aquilo que realmente faz parte do nosso ser, da nossa essência, possa dizer a Deus: Deus, eu vou para Ti. Porque, se pensarmos bem, nós não somos um corpo com uma alma. Nós somos uma alma que mora aqui dentro, deste corpo. Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27. Diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é, e este mistério é, Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em nós. Vamos fixar esta ideia. Cristo em nós. Há muitos momentos, irmãos, eu falo isto por conhecimento próprio e eu sei que todos os irmãos vivem isto. Há muitos momentos em que a fé parece abrandar. Ela fica bem mais lenta. Parece que a nossa fé fica ali e este nosso corpo começa a ir para lá. Vamos à igreja, cantamos, oramos, parece que ela tenta voltar para aqui, mas lá no íntimo ela abrandou. Passamos todos por momentos desses. É como se o coração já não pulasse, não tivesse aquele galopar ao ritmo do Evangelho. É como se estivéssemos dentro de um corpo, mas este corpo já não nos tivesse a nós próprios, àquilo que nós somos. É como se este corpo andasse por vontade própria e esta alma que sente esta vontade de cantar, de louvar, de voltar para Deus, estivesse esquecida pelo nosso corpo. Eu vou partilhar uma história. É uma história antiga de um escultor em Florença. Ele foi encarregado de esculpir uma imagem de Cristo. Era o trabalho dele. Alguns irmãos devem saber, alguns talvez tenham estudado arte, que os escultores, os pintores eram pessoas muito humildes. Eles tinham que ser sustentados por um mecenas, alguém que lhes pagava para eles fazerem pinturas, esculturas. E este escultor tinha que fazer uma imagem de Cristo. Então ele, durante meses, esculpiu aquela imagem de Cristo. Ele foi ao detalhe de representar cada veia do braço, cada ruga, por mais pequenininha que pudesse ser da pele. Ele fez uma representação tão real, tão autêntica de um ser humano, que era assustadoramente real. Ele estava muito orgulhoso daquilo que ele tinha feito. Não só porque a escultura era muito real, parecia que a qualquer momento se ia mover, mas também porque ele tinha representado o Salvador. Quando ele entregou o trabalho, todos fizeram aquele uau, melhor impossível. Não podia ter sido escolhido melhor escultor. Estava perfeito o trabalho. Um homem, já com alguma idade, aproximou-se, foi ver os detalhes, tocou até nas nervuras, nas veias, tudo, e disse: está realmente belo, está lindo, mas falta-lhe qualquer coisa. E o escultor disse: o quê?
Onde é que eu falhei? E olhou por todos os cantos, ver se havia ali alguma ruguinha, alguma coisinha que estivesse fora do lugar, e ele disse: não tem vida. E aquelas palavras ecoaram dentro do coração do escultor. E ele ficou com aquilo. Ele não podia viver com ele próprio, sabendo que a obra de arte mais perfeita que alguma vez ele tinha criado não tinha correspondido às expectativas de uma pessoa. Toda a vila ficou assombrada com aquilo. E todos veneraram o escultor. Mas houve uma pessoa que lhe disse algo que o moveu. Não tinha vida. E ele percebeu o que é que ele tinha feito. Ele tinha feito uma suposta imagem de Cristo, mas não lhe podia dar o coração de Cristo. Compreendeu que Cristo não se pode esculpir em pedra. Cristo deve ser esculpido em nós. Ele tem que viver em nós. Irmãos, somos nós que trazemos a vida de Cristo ao mundo. E se nós deixamos Cristo lá atrás e avançamos em frente, quem vai mostrar a vida de Cristo ao mundo? O Evangelho não é um corpo, o Evangelho é uma vida. Não é um conjunto de ritos, de doutrinas, é uma vida nova. Não é algo que aprendemos, é algo que vivemos. Não vestimos o Evangelho por fora, respiramos por dentro. Paulo escreveu assim, Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E é disso que precisamos. Não precisamos de um cristianismo de aparência, com cruzes ao pescoço, como aqueles que ficavam lá na frente e levantavam as mãos e diziam: eu sou o cristão mais fervoroso que existe, eu sou o religioso mais fervoroso que existe. Não. Nós precisamos de um cristianismo onde Cristo vive em nós, nós respiramos Cristo e os outros conseguem ver isso. A letra pode organizar a igreja, mas só o Espírito vivifica a alma. 2 Coríntios 3:6. A letra mata, o Espírito vivifica. O mundo não precisa de ver crentes perfeitos. O mundo precisa de ver crentes vivos, cheios de compaixão, de misericórdia, de paciência e, sobretudo, de verdade. Tudo aquilo que nós nunca conseguimos ser plenamente. Nós não precisamos de representar para o mundo o religioso que somos. Nós precisamos de representar para o mundo algo verdadeiro. É estender a mão àquela pessoa que está ali no nosso local de trabalho e precisa de ajuda, precisa de uma palavra, precisa de um conforto, precisa de um amparo. E nessa palavra, nessa ajuda, nessa mão que estendemos, dizer que há alguém que pode mudar aquela vida e pode ajudar a suportar aquela dor. O Evangelho verdadeiro não é religião, é sim uma relação. É como um casamento. Um casamento não é um papel assinado. Um casamento é uma relação de amizade, de ternura, de carinho, de amor, de paciência. E esta relação com Deus tem que ser assim. E manifestamos isso aos outros, na vida nova que temos que trazer cá dentro. Deus a caminhar connosco todos os dias, dentro de casa, no trabalho, no trânsito, nas pequenas escolhas de cada manhã, isso é o Evangelho. De que adianta falar do Evangelho se não o vivemos? Gostamos de cantar, mas não cantamos.
Gostamos de sorrir. Não estamos sempre sisudos, não sorrimos. Mas quando sorrimos é bom. E provoca em nós uma alegria imensa. O Evangelho deve ser assim. Vivê-lo. Gostamos de Cristo. Mas se não o vivo... Um rapaz jovem passava, quando ia para o trabalho, sempre em frente a um cemitério. E nesse cemitério tinha um jardineiro que cuidava do pouco vivo que existia naquele lugar. E ele regava as flores e trocava a água das flores. E um dia o jovem, o jardineiro estava mesmo próximo do portão, ele passou e disse: olha, tenho que lhe fazer esta pergunta. Porquê que rega essas flores que foram postas para alguém que já morreu? Não faz sentido. E o jardineiro disse: cada flor lembra-me que se eu deixar de regar, ela também morre. E como estas pessoas já morreram, as flores também vão morrer. Mas se eu regar as flores, elas vão se manter vivas e bonitas. Com a fé que eu tenho em Deus. Se eu regar a minha fé todos os dias, ela vai se manter viva como estas flores. E isto é algo que nós deixamos de fazer. Mais do que aquilo que deveríamos. E uma vez só é mais do que aquilo que deveríamos. Deixar de regar a nossa fé é mais do que aquilo que deveríamos. Nem que seja só uma vez. Porque o Evangelho não morre porque Deus se afasta de nós. Ele morre porque nós deixamos de regar o Evangelho com oração, com amor, com tempo e com gratidão. Não se trata de fazer grandes gestos. Trata-se de fazer pequenos cuidados diários, sobretudo aos outros. Foi esse o exemplo que Deus nos deu. Jesus fazia pequenos gestos a todos. Que gestos é que Jesus fez para Ele próprio? Quantos exemplos temos? Não se trata disso. O Evangelho é como uma semente. Ele cresce onde houver luz e seca na sombra do descuido. Jesus não veio convidar-nos a entrar num edifício, veio convidar-se a entrar no nosso coração. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para Ele, e faremos nele morada. João 14, 23. Reparem, Ele quer fazer morada em nós, quer respirar connosco, quer sorrir connosco, quer caminhar connosco, e quando isso acontece, a vida ganha outro sabor. A rotina deixa de ser o dia-a-dia e passa a ser uma missão. O trabalho deixa de ser um peso e passa a ser um propósito. E as dificuldades deixam de ser muros e tornam-se em escadas que nos aproximam de Deus. Porque tudo passa a ser um motivo para vivermos o Evangelho. Dizem que esse escultor de que vos falei no início, anos depois foi visto nas ruas de Florença a cuidar dos pobres, a dar atenção às viúvas, a preocupar-se com os órfãos. E ele já não falava mais da sua arte e no quão perfeita foi a sua estátua. Ele falava do seu Salvador. E um discípulo, aprendiz de escultor, perguntou-lhe: porquê? Com tanto talento, porquê? Porquê que faz isso? Porquê que agora cuida dos outros? Se podia estar a fazer estátuas lindas. E ele disse-me: porque percebi que Cristo não queria que o fizesse em mármore, mas que o deixasse esculpir-se em mim. E esta foi a diferença na vida dele. Ele deixou de o esculpir numa pedra sem vida e passou a esculpir cada traço, cada característica, cada detalhe do amor de Deus nele próprio.
E como é que se via essa escultura tão perfeita? No carinho que ele tinha pelas outras pessoas, na atenção, no cuidado, no viver o Evangelho. Essa é a maior obra-prima que Deus pode fazer nas nossas vidas. Uma obra-prima que não está nem em templos, nem em altares. Uma obra-prima que está em cada coração que se deixa esculpir. O Evangelho respira-se. E quando ele vive em nós, as nossas palavras ganham